Fala aí, rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube e também ao canal do Vencendo Concursos. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior. Tá aqui o slogan para vocês. Vamos conversar aqui, pessoal, que pretende fazer o concurso da PM, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vou apresentar uma dica para vocês. Na verdade, é uma questão de concordância verbal. Aliás, não é só uma questão de concordância verbal, mas também uma questão que vai envolver um outro assunto de uma prova da PM de 2019. Eu vou trazer para vocês essa questão aqui agora, acompanhem comigo. Bom, prova da PM 2019, caiu aqui aquelas famosas charges, né, que a VUNESP gosta de perguntar. Nessa charge aqui, a gente tem seis quadros, né, em que aparece não há vagas nos 5 primeiros e por fim vai trabalhar vagabundo, que aparece nesse texto aqui para vocês. O que vai interessar para nós aqui é o seguinte, pergunta da banca examinadora, que a banca examinadora está questionando aqui, ó. Em conformidade com a norma padrão, quando aparece aqui, ó, norma padrão, né, esse norma tem a ver com regras. Então, sempre que aparecer norma padrão, regras, são as leis. Isso tem a ver com a gramática, né? Ok? Então, gramática diz respeito a regras. Então, todas as vezes que você se deparar com uma questão com a palavra, com a expressão norma padrão ou norma culta, às vezes pode aparecer também assim, ó, significa dizer que o examinador está fazendo uma pergunta sobre gramática. Muito bem, aí o segundo questionamento que os candidatos fazem é o seguinte: como é que eu sei que é uma questão de concordância? Ou como é que eu sei que é uma questão de regência ou de crase, o que quer que seja? Repare pelas alternativas. Aqui é a primeira, ó. Não existem vagas, vivem-se a falta de vagas, acabou as vagas, não tem-se vagas e falta vagas. Então, naturalmente, você que vai prestar esse concurso, muito provavelmente já deve ter feito essa questão, deve ter feito essa prova. Eu vou trazer a resposta para vocês. Letra A. Qual o motivo da resposta? O verbo existir, diferente aqui, ó, do verbo haver, no sentido de, no caso do verbo haver, ele não tem sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo que não apresenta sujeito, então ele é sem sujeito, é o chamado verbo impessoal. E esse verbo sem sujeito, ele está sempre no singular. Então vejam que vagas aqui, ó, nas opções, essa palavra está todas aqui no plural e o verbo haver no singular. Se a gente trocar pelo verbo existir, vai acontecer isso aqui, ó. Não existem vagas, então essa seria a correta. O que está errado na letra B? O verbo viver aqui é um verbo que está acompanhado de um pronome se. Ó, vivem-se a falta. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo acompanhado da palavra se. Esse se aqui tem um nome que a banca nem pede isso, mas é importante saber, né? Que é o chamado índice de indeterminação do sujeito. E esse índice de indeterminação do sujeito, ele obriga o verbo a ficar no singular. Ó, verbo no singular. Observe que ele não está no singular, então eu passo ele para o singular aqui, ó. Essa é a correta. Verbo acabar é um verbo que tem sujeito. Sujeito aqui é as vagas, né? Tem um núcleo aqui, vagas. Então, portanto, esse verbo deveria estar no plural, conforme você vê aqui na frase concertada. Portanto, aqui também errado. Na letra D de dado, nós temos dois erros. O primeiro erro é com relação à colocação pronominal. O não é uma palavra atrativa que puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo, obrigando aqui a uma ocorrência que a gramática chama de próclise. Próclise aqui, então, no caso, é obrigatório. O que é uma próclise? É um pronome oblíquo átono anteposto ao verbo. A palavra não é uma palavra atrativa, então ela busca o pronome para antes do verbo. Vejam que na opção D isso está errado. A ênclise, que é o pronome oblíquo átono depois do verbo, está errado aqui. Esse é o primeiro erro da letra D. O segundo erro está na concordância. O verbo ter concordando com o sujeito vagas, que está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural conjugado no presente do indicativo. Então, o verbo ter conjugado no presente do indicativo, terceira pessoa do plural, deveria ter o acento circunflexo aqui. Se aqui fosse vagar, aqui se fosse singular, e esse se estivesse antes do verbo, esse ter estaria correto. O verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, ele não leva acento, e na terceira pessoa do plural,
No presente do indicativo ele leva acento. E por fim, falta vagas. Vagas está no plural, é o sujeito da oração. Então o correto seria faltam vagas. Então esta questão o examinador pede. Primeiro, norma padrão, ideia. Quando ele traz ideia, ele traz sentido. Então, a ideia contida nas placas está corretamente expressa em conformidade com a gramática, está aqui, ó, né? Norma padrão, e em conformidade com o sentido. Então, os dois, regras, gramática, aqui, norma padrão, e o sentido. O verbo haver, ele pode ser empregado no sentido de existir. E a diferença é que aquilo que eu já comentei com vocês. Verbo haver no sentido de existir, verbo haver é sem sujeito e sempre no singular. Trocou pelo verbo existir, ele vai para o plural. Beleza? Muito bem. Então você quer adquirir o curso, você quer ter contato com esse curso aqui e também acesso a outras matérias da prova da língua portuguesa, todas as disciplinas que são questionadas no concurso, nós temos aqui no Vencendo Concurso, além do curso de português completo, com teoria, questões comentadas, o curso completo também de outras disciplinas. Basta você acessar aí o site www.vencendoconcursos.com.br e você vai adquirir esse curso completo não só de português, mas de todas as outras disciplinas também, tá bom? Fique ligado com a gente aqui que no decorrer da semana eu vou apresentar outras dicas. Eu vou trazer questões das últimas provas, vou fazer comentário das últimas provas. Então, as dicas, elas versarão sobre as últimas provas da Polícia Militar para você identificar aí qual é o objetivo da banca examinadora, qual é o estilo da banca examinadora, o que ele quer perguntar, e eu vou trazer para vocês o que você precisa estudar. Essa questão que nós fizemos aqui, você teria que conhecer a matéria de colocação pronominal e a matéria de concordância. São dois assuntos que caem em prova. Legal? Fica ligado com a gente aí durante a semana, mais dicas para vocês. Abraços, bons estudos e até mais.